14. Tecendo o fio de ouro. A lei que rege o homem. O que acontece se eu jogar uma pedra para cima? O que acontece se eu colocar uma colher de sal em um copo de água e mexer? O que acontece se eu encostar fogo em um monte de palha seca? Claro que você acertou todas as respostas. A pedra cai, o sal se derrete, a palha pega fogo. Essas reações de causa e efeito funcionam quando se trata das leis da física e da química. Mas será que funciona quanto ao homem? Você deve ter respondido não, ou claro que não, de forma até enfática. No entanto, será que você mesmo já não fez afirmações como: coitada daquela criança, o pai bate tanto nela que acaba se tornando marginal, ou não liga não, ele é assim porque foi rejeitado pelos pais, ou se eu tivesse sido mais amado por meu pai, seria menos inseguro hoje em dia. Ou ainda, não sei por que reajo sempre assim quando alguém grita comigo. Não me lembro, mas acho que meu pai gritava comigo quando era pequeno. Todos nós fazemos observações desse tipo. É algo que está na cultura, crenças, enraizado de tal forma em nós que achamos difícil até pensar de outro jeito. Metemos na cabeça que o inconsciente manda em nós de forma tão poderosa que justifica nossos erros e determina nossas atitudes. No entanto, dizemos que Jesus é o nosso Senhor, esquecendo-nos de que, se Ele é o nosso Senhor de tudo, é Senhor também do inconsciente e, portanto, tem poder para reordená-lo para o amor e nos libertar dessa tirania que nós mesmos estabelecemos. Ressuscitado, tendo vencido a cruz, tem poder de quebrar as cadeias que com essa mentalidade estabelecemos para nós próprios. Com base neste entendimento, passemos agora para uma parte mais técnica que, com certeza, nos será muito útil para crescermos no autoconhecimento e na cura interior. Algumas ideias preconizadas pela psicanálise tornaram-se tão populares que noções determinativas do tipo de causa e efeito são tidas como verdades irrefutáveis, ao ponto de afirmar coisas como: quem foi rejeitado pelos pais não vai querer ter filhos, ou quem passou fome vai comer compulsivamente. Conceitos desse tipo, bastante populares em nossa cultura, ignoram o poder da graça de Deus e da ressurreição de Cristo, que penetra em todas as áreas, todas mesmo, de nosso ser. Desconhecem que o homem é também espírito, e sendo espírito é livre e responsável por sua própria vida e desenvolvimento. Viktor Frankl vem nos esclarecer: na psicanálise se fará consciente ou se trará à consciência algo impulsivo, enquanto que na análise existencial algo essencialmente diferente do impulsivo, algo espiritual, será conscientizado. Afinal, o ser responsável ou ter responsabilidade é a base fundamental do homem, enquanto o ser espiritual, não meramente impulsivo e análise existencial, tem por objetivo o homem, não como ser impulsionado, mas como ser responsável, ou seja, a sua existência espiritual. Título: Passado e Destino. Veja o que diz Cecine acerca dessa noção de causa e efeito que acabou caindo no senso popular como um determinismo fechado, acerca do qual o homem se vê impotente, crendo que é o meu passado, não posso fazer nada. O passado do homem,
de cada homem não pode ser considerado como um destino, como algo que aconteceu e terá uma fatal continuação, sem qualquer outra alternativa possível. O raciocínio causal, que faz a ligação entre o passado e o presente, como uma sucessão de causas e efeitos, está sendo cada vez mais abandonado pela psicologia moderna a favor de uma concepção que dá maior espaço para a liberdade humana e a sua capacidade em colocar-se diante do próprio passado, qualquer que ele tenha sido, de modo fundamentalmente livre. O princípio de base é este: o homem pode não ser responsável pelo seu passado, mas de qualquer forma é responsável pela atitude que assumir no presente e em face deste passado. Cecchini continua mais abaixo. Se a pessoa tende a recriminar o seu passado, acusando esse passado de ser responsável pelos seus problemas e complicações atuais, apontando o dedo contra esta ou aquela situação de sua vida, ou pelo contrário, justificando-se de tudo quanto aconteceu de ruim com ele, pretendendo mesmo gratificações ou dando a desculpa da sua imaturidade. Foi mais forte do que eu não podia fazer nada, etc. Ela precisa entender que a pessoa, em qualquer caso, é livre para dar um significado a seu passado e é responsável pela atitude que hoje assume diante dele. Ninguém pode lhe tirar esta liberdade da sua responsabilidade, como a pessoa também não pode eximir-se dela. Considero mesmo que essa é uma expressão típica da liberdade do homem. A pessoa deve entender que é assim que ela começa a exercer sua liberdade, isto é, quando aprende a dar significado às situações, quando percebe a coerência do que imagina ser absurdo e introduzir sentido onde ele parece não existir. O passado deve ser assumido como meu passado. Ele continua vivo em nossas mãos e à espera de receber um significado que ninguém a não ser o próprio indivíduo lhe pode dar. Então a pessoa será o sujeito de sua existência, e o passado deixará de ser um tempo alienado para se transformar numa parte integrante do próprio eu. Sobretudo, é neste ponto que o indivíduo mostra que sabe exprimir sua identidade de fé, e a fé manifesta sua capacidade significante, e a sua aderência à vida, o seu poder unificante e decisional. Título: O Poder da Graça. Além do que foi dito, é mister ressaltar o concurso da graça de Deus, que em nenhum segundo deixa de nos santificar, amadurecer e curar. Quando percebemos que na raiz de todo trauma existe um pecado, uma falta de amor e respeito pelo outro, concluímos facilmente que o melhor remédio para essas situações é a graça de Deus e o poder da ressurreição de Jesus. Naturalmente, há situações mais graves ou empedernidas em que faz-se necessário o socorro de um profissional. Junto a este socorro, porém, é preciso criar meios para deixar agir a graça de Deus através do perdão, da reconciliação, do sacramento da reconciliação e Eucaristia e da adoração ao Santíssimo. Em um dos países em que o caminho Ordo Amoris é ministrado e o fio de ouro traduzido, uma pessoa que se submetia à terapia há vários anos resolveu unir ao seu processo terapêutico o fio de ouro, que seguiu fielmente. O resultado surpreendeu o profissional, que expressou sua alegria dizendo que o paciente era o seu caso mais impressionante de cura, assim como o desejo de conhecer
às autoras do livro e lhe pedir autorização para utilizá-lo com seus pacientes. No Brasil inteiro, outros terapeutas fazem o mesmo. Isso é sinal de que a graça de Deus, o tecer o próprio fio de ouro, com o concurso do poder da ressurreição de Jesus, através dos sacramentos, realmente funciona, e sua eficácia é reconhecida por profissionais. Agora é o texto que fala assim, sua vez. Retomemos o texto de Amedeo Cecchini, apresentados neste capítulo, e comente-os por escrito, conforme a sua vivência pessoal, e seguindo a divisão abaixo. Naturalmente, se você quiser, poderá fazer sua própria divisão. O importante aqui não é dar sua opinião, mas confrontar o texto com a sua vivência pessoal do assunto. O passado do homem, de cada homem, não pode ser considerado como um destino. Essa é a parte que a gente vai ler e escrever, a nossa existência. E acabou de falar aqui. Como algo que aconteceu e terá uma fatal continuação, sem qualquer outra alternativa possível, como você se relaciona com seu passado? Como uma fatal continuação sem alternativa ou com responsabilidade? O raciocínio causal que faz a linguagem entre o passado e o presente, como uma sucessão de causas e efeitos, está sendo cada vez mais abandonado pela psicologia moderna, a favor de uma concepção que dá maior espaço para a liberdade humana e a sua capacidade em colocar-se diante do próprio passado, qualquer que ele tenha sido, de modo fundamentalmente livre. A pergunta: qual sua relação com seu passado? Ele o escraviza ou você é livre pela graça de Deus com relação a ele? O princípio de base é este: o homem pode não ser responsável pelo seu passado, mas de qualquer forma é responsável pela atitude que assume no presente em face desse passado. Há muitas coisas no seu passado pelas quais você não pode ser responsabilizado. Sua responsabilidade consiste em assumir uma atitude de fé e maturidade diante do seu passado. Como você tem feito isso? Que meios pretende utilizar para ser mais livre e responsável com relação ao seu passado? Se a pessoa tende a recriminar o seu passado, acusando-se esse passado, pode ser responsável pelos seus problemas e complicações atuais, apontando o dedo contra esta ou aquela situação de sua vida, ou pelo contrário, justificando-se de tudo quanto aconteceu de ruim com ele, pretendendo mesmo gratificações ou dando a desculpa da sua imaturidade. Entre parênteses, entre aspas, foi mais forte do que eu não podia fazer nada, etc. Fecha parênteses, aspas. Ela precisa entender que a pessoa, em qualquer caso, é livre para dar o significado a seu passado e responsável pela atitude que hoje assume diante dele. Ninguém pode lhe tirar essa liberdade, responsabilidade, como a pessoa também não pode eximir-se dela. Comente esse texto com relação à sua própria vida. Seja concreto. Lembre-se de que você não pode eximir-se da sua responsabilidade quanto à atitude a tomar com relação ao seu passado. Considere mesmo que essa é uma expressão típica da liberdade do homem. A pessoa deve entender que é assim que ela começa a exercer sua liberdade, isto é, quando aprende a dar significado às situações, quando percebe a coerência do que imagina ser absurdo, introduzir sentido onde ela parece não existir. Pergunta: havia sentido na vida de Jó? E na vida da pecadora pública? E na da mulher adúltera? Houve sentido na morte de Jesus? Qual foi o sentido em que cada uma dessas pessoas encontrou para a sua vida? E você? Qual o sentido que você escolhe
dar a seu passado. O passado deve ser assumido como o meu passado. Ele continua vivo em nossas mãos, à espera de receber um significado que ninguém, a não ser do próprio indivíduo, pode lhe dar. Então a pessoa será o sujeito de sua existência, e o passado deixará de ser um tempo alienado para se transformar numa parte integrante do próprio eu. Sobretudo, é neste ponto que o indivíduo mostra que saber exprimir sua identidade de fé e a fé manifesta a sua capacidade significante e a sua aderência à vida, o seu poder unificante e decisional. Sabemos que, para quem tem fé, o sentido de toda a vida, do passado, do presente e futuro, é a pessoa de Jesus vivo, do ressuscitado, que passou pela cruz. Com base no texto, comente isso, relacionando-o à sua vida, sempre incluindo o seu estado de vida e levando em conta o fato de ser ou não consagrado segundo o carisma. Com a bagagem do que você acaba de escrever, ore com a passagem de João 20, 24, 29. Repita o mesmo processo de leitura, leia pelo menos 5 vezes o texto a meia voz, procurando detalhes.